Correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pois é, jornalista revela tensão no Esporte Clube do Recife para esta partida decisiva que pode definir o futuro do Leão, se vai para a Série A ou se fica na Série B. Pois é, vou colocar aqui na tela, a gente vai ouvir, tá certo? E aí também comentar em cima disso aqui as palavras do jornalista, né? Cabral Neto e João Andrade. Olha, garanto para você que é um conteúdo de primeira, análise completa, e a gente vai tratar aqui disso também fazendo os nossos comentários. Só antes de colocar esse conteúdo aqui na tela, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque você sabe, aqui quem faz tudo isso acontecer é você, torcedor rubro-negro. Aqui é a história, né, sendo escrita todos os dias, é de torcedor para torcedor, mas não vamos perder tempo não, vamos colocar aqui na tela para a gente poder ouvir, né, essa análise completa do jornalista, né, Cabral Neto, aquele que eu tenho um grande respeito. Vamos lá. Graças ao esporte. É isso. Então vamos entrar em questões mais pontuais agora, sobre essa última rodada. Eu queria começar, inclusive, eu quero muito falar sobre a questão do campo, da matemática em si, né? Quem a gente imagina que pode, de repente, tropeçar e beneficiar de alguma forma aí o esporte. Vamos falar sobre isso tudo. Mas eu queria abrir um parêntese aqui para fazer uma crítica de algo que eu acho muito importante e deixo também o João e o Daniel aí à vontade para, se quiserem falar sobre o assunto também. Cara, a torcida do esporte se fez presente o tempo inteiro nessa Série B. A gente chegou a brincar, né, durante algumas rodadas do público lá de 26.345, que a torcida do esporte rapidamente comprava todos os ingressos e o Bordeiro sempre saía com essa quantidade de torcedores nos jogos. Então, a torcida do esporte sempre esteve presente nos jogos da Arena, nos jogos da Ilha do Retiro. E na hora em que o time, de repente, mais precisa dela, e que ainda é muito incerto e inseguro, porque o torcedor do esporte também foi para a Ilha do Retiro no ano passado, dependendo dos outros. Então, ela chega de novo nessa condição. A do ano passado era pior do que esse ano, mas também chega em condição de depender dos outros. E aí a diretoria me inventa de aumentar o preço do ingresso, cara. É repassar, de fato, a conta, né, seja do pagamento da multa. Velho, olha, o esporte dizer que precisa aumentar o preço do ingresso para pagar uma multa de R$500 mil assim, algo... Assim, me chame de feio, mas não me chame de burro, não, sabe? A quantidade de dinheiro que o esporte conseguiu nesse ano e que, inclusive, economizou mais do que deveria. Acho que gastou mais do que deveria com alguns jogadores, mas economizou mais do que deveria, especialmente para a segunda janela, com contratações que o esporte precisava fazer e não fez. Tá? Então, teve essa economia. Além da venda de Pedro Lima, o esporte também arrecadou valores muito mais altos esse ano, com diversas fontes de arrecadação. E o esporte vir com esse papo de que precisa repassar para o torcedor para poder pagar uma multa de R$500 mil a Lucas Lima, cara, não cola. Não cola, sabe? Assim, eu acho que foi um absurdo o que a diretoria do esporte está fazendo. Eu tenho certeza que a torcida do esporte vai encher, não sei se 100%, mas vai encher o estádio. Eles também sabem disso, mas acho que era um momento até de agradecimento e talvez até de pedido de desculpas. Sabe? Eu acho que a diretoria do esporte poderia, inclusive, se fosse o caso, diminuir o preço do ingresso para esse jogo. Tipo assim, ó, foi mal, desculpa, não era nessa condição que eu queria chegar. Nós erramos ao longo do caminho, o processo não se deu como a gente imaginava. Então, o meu pedido de desculpa vai ser diminuindo o ingresso agora para que você possa vir e fazer alguma economia com o teu orçamento. Sabe? Mostrar que, de alguma forma, você lamenta o que aconteceu. O esporte toma uma atitude como se tivesse para realizar um jogo de disputa de título. Se fosse Sport e Santos brigando pelo título, eu acho que a gente não estaria aqui, eu pelo menos não estaria aqui criticando a ação da diretoria de aumentar o preço do ingresso.
sempre prevalecendo que haja um espaço com preços de ingressos mais baixos, porque essa elitização dos estádios de futebol, para mim, é um absurdo. Tá? Você, cada ano que se passa, você está afastando mais o torcedor de classe D, de classe C, sabe? Tirando o futebol como se fosse um esporte de classe A. A gente viu esse exemplo e repercutiu em rede social, inclusive, o que aconteceu no jogo da seleção brasileira, né? De pessoas comentando. Salvador é uma cidade muito negra, é uma cidade muito preta e que se orgulha disso, inclusive. Né? É a segunda cidade mais preta do Brasil. Eu não sei, eu vou confirmar se é a segunda ou se é a primeira. Sei que São Luís e Salvador têm esse orgulho entre eles. E pouco se viu de cor no estádio no jogo da seleção brasileira. Era uma arquibancada pálida, como eu sou um pálido, inclusive, também. Tá? Não se viu Salvador na Fonte Nova. Não se viu a Bahia na Fonte Nova. Se viu uma elite de Salvador na Fonte Nova. Então, eu não aceito, não gosto, e não aceitar não significa dizer que eu possa mudar, mas significa que eu possa continuar combatendo, continuar criticando, porque eu continuo achando um absurdo essa elitização do futebol brasileiro, dos estádios de futebol, e acho um absurdo que a diretoria do esporte está fazendo nesse momento com o seu torcedor, que não lhe faltou em momento nenhum, que já aguenta na terceira temporada seguida erros que vão culminando com uma frustração de permanecer na Série B. E você chega num momento como esse, e ao invés de pedir desculpa e pedir ajuda ao teu torcedor, você impõe um preço de ingresso mais alto e vem com a desculpa que é para pagar Lucas Lima, um clube que, do tamanho do esporte, com a estrutura do esporte, comprando terreno, um terreno maravilhoso, um ótimo terreno, um terreno grandíssimo, e acho, inclusive, que foi uma compra muito boa. Tenho que elogiar a diretoria do esporte por isso, dizer que precisa repassar essa conta de 500 mil para a torcida, não dá, né? Não sei se João, se Daniel querem falar alguma coisa sobre isso. Cara, eu quero só concordar com você com relação a essa questão do aumento de preço de ingresso da diretoria, e é isso mesmo, assim, a diretoria está repassando uma culpa para a torcida pagar um problema que ela arrumou, assim. E eu acho que, bom, se fosse esse jogo que o Daniel falou, tivesse Dorival, técnico da seleção aqui, o presidente da CBF estivesse aqui para entregar a taça ao vencedor, se fosse a final do campeonato, beleza, assim, ok. Mas, assim, eu acho que, independente de ser o cenário que vai acontecer, ou se fosse uma disputa de título, eu acho que não caberia o Sport teria que pagar a multa de Lucas Lima nos dois casos, mas não caberia cobrar isso da torcida. Sabe, assim, eu acho que o erro aí é você... Essa é a desculpa que você está dando, né? Repassar isso para a torcida, assim. A torcida não tem que pagar uma coisa que está em contrato de empréstimo, assim. Eu acho que esse repasse aí, essa desculpa, saiu pior do que o soneto. E eu concordo com você, assim, é um aumento descabido por uma torcida que já está irritada com essa mesma diretoria, e que, se por acaso acontecer o esporte não subir, essa cobrança vai vir ainda mais pesada por conta do aumento de ingresso. Daniel, quer falar alguma coisa? Só acrescentar um detalhe, né, que essa informação ela não é uma informação oficial, né? O clube não se posicionou para justificar que era por essa razão, mas a informação fui eu que dei, né, no ge.globo.com, uma informação de bastidor, né, em que uma fonte, né, assim, de alta credibilidade do clube justificou para mim essa razão, né, que havia a necessidade de aumento do preço dos ingressos em razão de um déficit que o clube vinha tendo na arrecadação já nos últimos jogos, né, desde o retorno ali do Retiro. O clube entende que vinha tendo prejuízo na arrecadação e que não havia reajustado antes, justamente porque com o jogo da Chapecoense, inclusive, não ajustou antes do jogo da Chape, justamente pela necessidade de ganhar aquele jogo e por vir no mau momento e tal. E entendeu-se que agora era irremediável que acontecesse esse reajuste. Essa foi a versão que eu recebi, e é uma versão que eu acredito, embora eu não concorde plenamente com ela.
E só para finalizar aquela informação, Salvador é a capital brasileira com o maior percentual de pardos e pretos, né? Chega a mais de 80%. Só em relação aos pretos, né, aos autodenominados pretos, a pessoa mesmo se identifica como preto, dá 2,5 milhões de moradores de Salvador. Além disso, a gente pega as cidades com o maior percentual de negros no Brasil, tem Antônio Cardoso em segundo lugar, que é da Bahia, em terceiro, Cachoeira, que é da Bahia, em quarto, Conceição da Feira, que é da Bahia, em quinto, Oriçangas, da Bahia, em sexto, Pedrão, da Bahia, em sétimo, Santo Amaro, da Bahia, em oitavo, São Francisco do Conde, da Bahia, em nono, São Gonçalo dos Campos, da Bahia. E é o estado que tem o maior número de quilombolas no nosso país. E a gente olha para Fonte Nova no Jogo do Brasil e não vê um estádio colorido como deveria ser. Vamos lá, agora vamos tratar dos jogos, né? Pois é, tá aí, olha. Revolta dos jornalistas, né? Principalmente do Cabral Neto, tá certo? Em relação a esse ponto, né? Será que havia essa necessidade toda, né? O Sport precisando de toda essa situação, e aí parece que não há uma junção ali entre torcida e direção, né? Parece que foge à realidade dos fatos, né? Mas deixa aqui tua opinião, tu acha que realmente, né, era para afastar o torcedor agora, ou era para ter o torcedor junto agora? Parece uma pergunta besta, né? Mas é o que isso tem que se fazer. Vocês viram a questão dos check-ins, né? Que literalmente a direção, as pessoas que organizam ali, retiraram os ingressos dos check-ins para botar para vender. Enquanto o torcedor que é sócio não tinha ingresso para comprar, tinha. E aí isso deixa todo mundo revoltado, né? Claro, a gente vai trazer mais informações aqui para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Leão da Ilha do Retiro. Tamo junto, grande abraço!